Você aí se acha espertinho, mas sabe de onde surgiu a sua inteligência? Por que você é capaz de duvidar, questionar e pensar melhor sobre as coisas? Você sabe por que a nossa inteligência se diferencia dos animais, ainda que eles tenham alguns traços de inteligência? O professor Humberto Schubert, no capítulo do seu livro, vai tratar exatamente desse tema, pré-história da consciência, e vai nos levar por um passeio pelos 4 tipos básicos de inteligência de nossos antepassados, os hominídeos, e mostrar pra gente como é que eles desenvolveram e aperfeiçoaram essas inteligências até chegar em nós, os Homo sapiens. Se você quer conhecer mais da história da consciência humana, da pré-história, na verdade, da consciência humana, esse é o vídeo para você. Porque aqui a gente fala desse Big Bang cultural que revolucionou a forma dos seres humanos se colocarem no mundo. Eu sou o Rodrigo R. de Carvalho, esse daí é Pedro Cortar, recém-chegado das Europa, e vai começar mais um Não Precisa Copiar. Em nosso primeiro vídeo, falamos sobre a introdução do livro do professor Humberto Schubert Coelho, sob o título Um Pensamento Crítico, História e Método, da editora da UFJF, que está aí, como o Pedro falou, livre de graça para vocês baixarem, e não é pirataria, O Humberto disponibilizou um link na editora. Nessa introdução que a gente comentou no outro vídeo, o professor Humberto faz um diagnóstico dos nossos tempos e como essa falta de pensamento crítico acaba incorrendo aí num relativismo, por um lado, ou num ceticismo radical, por outro, e que uma ou outra, ou aspectos dessas duas correntes, dominam a nossa cultura atualmente. Daí a necessidade de retomar os grandes autores que foram aí especialmente conhecidos por isso, por não propor exatamente algo novo, mas simplesmente limpar o terreno, capinar o lote, os grandes nomes do pensamento crítico, que serviram aí de vanguarda contra os grandes obstáculos da história da filosofia, o dogmatismo e esse ceticismo radical, inimigo da própria razão. Se vocês se lembrarem bem, o Humberto advoga que essa posição crítica, o criticismo, é uma posição intermediária entre justamente esses dois aspectos que o Pedro trouxe aqui, o dogmatismo e o ceticismo. É quase como se fosse uma justa medida aristotélica entre esses dois vícios do raciocínio humano. E no capítulo de hoje, nós vamos fazer uma pré-história da consciência humana e mostrar a partir dos estudos do professor Humberto como se formou essa consciência e qual é a relação muito próxima, íntima, entre o desenvolvimento do pensamento crítico e a formação da consciência. Ao que tudo indica, disse Humberto lá no livro, a consciência ela é um tipo de patrimônio exclusivo do Homo sapiens. Eu sei que isso pode parecer polêmico, já tem gente aí, amante dos animais, achando que a gente não pode falar uma barbaridade dessa, mas eu quero que vocês entendam o que nós estamos chamando de consciência. Obviamente, nós não estamos nos referindo ao aparato perceptivo dos seres humanos, dos sentidos humanos, que é partilhado com os animais. Então, os animais têm os 5 sentidos e muitos dos animais têm um sentido mais apurado, que o ser humano. Então, não é disso que a gente está falando. Nós também não estamos nos referindo aqui à capacidade de interação com o meio ao qual a gente vive. Os animais também têm essa capacidade incrível, de interagir, de se relacionar, de entrar em harmonia com o meio. Então, nós não poderíamos estar nos referindo a isso também. E tampouco, para a surpresa de vocês, a gente está se referindo à inteligência, porque é fato que os animais também partilham conosco essa inteligência em maior ou menor grau. Quando nós falamos de consciência, nós estamos falando de uma capacidade específica. É a capacidade da mente de julgar e avaliar a si própria. E isso, para ser feito, exige um grande poder de abstração. Então, sublinhe aí na sua mente esse conceito que é importante. Abstração. E aí, para explicar isso, o Humberto vai fazer uma arqueologia cognitiva do Homo sapiens. Então, vai mostrar através de pesquisas arqueológicas os desenvolvimentos da capacidade cognitiva dessa espécie. E para ver com maior discernimento a diferença nesse desenvolvimento dessa consciência, a gente vai passar então por vários hominídeos diferentes até chegar no Homo sapiens, que deu origem a nós. Se baseando em vários outros estudos, o Humberto chama atenção para o fato que os antropóides primitivos, nossos longínquos parentes aí, conseguiram desenvolver 4 formas básicas de inteligência.
Só que, obviamente, nessas formas básicas que os animais muitas das vezes têm, foi evoluído num nível muito, muito mais elevado do que dos demais animais. Então, vamos a essas capacidades que ilustram, né, esse desenvolvimento do ser humano. Fala primeiro aí, Pedrão. Nossos antepassados tinham consciência do que eram seres vivos, então eles sabiam distinguir seres vivos de coisas, de minerais, de pedras. Eles entendiam que, tal qual eles, os seres vivos cresciam, sentiam e morriam. E como o Pedro já adiantou, né, a segundo tipo de inteligência é perceber justamente que além desses seres vivos, existem também as coisas não vivas e que elas não tinham aquelas capacidades, né, que o Pedro acabou de citar. E por isso se podia fazer deles um uso mais instrumental, né, tratá-los como objeto que são. Eles eram capazes também de observar padrões na natureza e fazer usos desses padrões. Então, o fluxo dos animais, os padrões da chuva, variações no clima, sazonalidade de certas plantas, de certos eventos. Como vocês podem imaginar, tudo isso foi fundamental para a sobrevivência da espécie humana. E por fim, né, o quarto tipo é aquele que diz respeito à vida em comunidade. Então eles eram capazes de alto nível de complexidade no que diz respeito a essa interação. Eu sei que para a gente pode não parecer muito complexo, né, olhando em retrospectiva, mas comparado com os outros animais que também se organizam de maneira coletiva, é de se espantar que eles eram capazes de coisas como gestos comunicativos, divisão do trabalho, hierarquia social em alto nível de complexidade. Isso que a gente acabou de apresentar corresponde à teoria dos 4 tipos de inteligência do Stephen Mitten, no livro A Pré-História da Mente, que é uma das fontes do Humberto. E o Humberto vai justamente pontuar que, apesar de muito interessante ver a aquisição dessas capacidades através da história, né, da pré-história do desenvolvimento humano, essas 4 coisas em separado não dão conta de explicar a complexidade, o surrealismo disso que nós chamamos de civilização, de cultura, em especial nas dimensões que mais aí estão presentes na nossa vida: religião, política, ciência e arte. Como é que a gente sai aí dessas 4 capacidades, prever a sazonalidade das plantas, entender os padrões da natureza, reconhecer o que é uma pedra e o que é outro ser vivo? Como é que eu saio disso para construir uma obra simbólica que ressoa através das culturas, através do tempo? Para descobrir isso, né, a gente precisa justamente reconstruir esse caminho de desenvolvimento da consciência e descobrir onde foi que o salto qualitativo aconteceu, né? Temos os 4 tipos de inteligência, mas quando foi que o negócio mudou de figura e veio dar nessa sofisticação toda que é a nossa sociedade e o nosso indivíduo de hoje? Então, o que a gente vai fazer a partir de agora é justamente essa reconstituição, né? Como dissemos, a primeira forma de inteligência é uma espécie de biologia intuitiva. É a parte da nossa consciência que lida com as coisas vivas, as reconhece como coisas vivas e oferece a elas um tratamento específico justamente por serem coisas vivas. De acordo com o Mitten, esse tipo de inteligência ele é essencialista, ou, para agradar o Pedro Cortá, né, platônica, pois ela se foca justamente nessa essência, então na totalidade de um organismo. O exemplo dado por ele é o seguinte: mesmo que a gente defina um cachorro como um quadrúpede que late, ao encontrarmos um cachorro com 3 patas e mudo, nós o identificamos automaticamente nessa sua essência, nessa totalidade de cachorro. Usando esse mesmo tipo de inteligência, crianças muito novas, mesmo reconhecendo diferenças entre uma sementinha e uma plantinha, conseguem entender que aquilo se trata do mesmo ente. Quem aí não tem aquele saudoso experimento, né, de você colocar um feijãozinho no algodão e ver ele brotar? Pô, saudade disso aí, foi muito legal. Já o segundo tipo de inteligência, podemos denominá-lo de a física intuitiva. Ela apresenta ferramentas distintas para tratar de objetos não vivos, né, como nós citamos. A consciência ela reconhece que esses objetos não demandam cuidado para que continuem vivos. Esses objetos também não são ameaçadores e nem amigáveis. Você não faz esse tipo de juízo de valor sobre esses objetos. Eles não sofrem grandes mudanças a partir de si mesmos também. Tudo o que acontece com os objetos vivos. Isso permite que os hominídeos primitivos desenvolvam suas habilidades utilitárias com esse tipo, essa classe de objetos. E a nossa mente pega um pedaço de pedra ou um pedaço de madeira e já consegue perceber que ela pode fazer vários usos diferentes dessa coisa. Então eu posso transformar isso num apoio, numa arma, num instrumento de caça.
consigo diferenciar as propriedades entre elas. Então, uma dessas coisas, né, a madeira, pode ser usada para fazer fogo, já a pedra não. E mesmo sem entender a física e química da coisa, ela consegue fazer essa diferenciação e saber que é uma diferenciação essencial entre a madeira e a pedra. Depois a gente vai descobrir, né, que é a química da coisa, e aí junto com a troca de calor é que faz uma ter essa habilidade e a outra não. Mas isso aí não era necessário para os hominídeos. Então eles só têm uma noção de que, olha, isso aqui não faz fogo, isso aqui faz fogo, que é importante. O terceiro tipo de inteligência, se vocês bem se lembram, é aquela que a gente pode chamar de inteligência naturalista ou ambiental. Ela consiste na capacidade dos hominídeos de compreender o seu macroambiente. Então, medir a temperatura, o vento, ver os tipos de períodos, momentos específicos que você pode plantar, que você tem que caçar certos animais, que você pode recorrer à sazonalidade de certas plantas, os períodos propícios para viagens e diversas múltiplas tarefas ali que dependem de você avaliar esse macroambiente. Como vocês podem notar, isso é absolutamente diferente dos outros animais, né? Os animais, no geral, têm, para dar solução a esses problemas, o seu automático instinto. Então, ele não precisa se preocupar em refletir sobre essas coisas. Se ele for um animal noturno, ele vai ter, né, essa característica de animal noturno e toda a sua biologia vai trabalhar de noite e não de dia. Se ele precisar se proteger do inverno, ficar inativo no inverno, ele vai ter um dispositivo natural de hibernação e assim por diante. Então, a natureza e o instinto resolve para o animal essas questões. E no ser humano, isso vai se dar através desse tipo específico de inteligência. A falta desse comando tão claro e tão poderoso no ser humano permitiu que ele desenvolvesse outras formas de inteligência para resolver os problemas. Então, enquanto o gatinho nasce lá já com hardwire na mente dele lá para ele dar chutinhos e brincar de guerrinha para aprender a caçar, o ser humano tem que usar sua inteligência para descobrir como fazer as coisas. Como sobreviver em estações que têm ciclos diferentes de clima, de águas, como adaptar minha dieta num período de seca ou num período que a comida é diferente, então estou acostumado a comer uma coisa, mas agora só está disponível outro tipo de coisa. Como produzir ferramentas que facilitem minha sobrevivência. Só que aqui ainda essas inteligências estão isoladas, são 4 coisas separadas. E o ser humano vai cruzar essa barreira. E é aí justamente que a gente vai ter essa grande revolução cognitiva. De acordo com o Pedro falou, então justamente quando, né, que acontece esse cruzamento entre esses 4 tipos de inteligência que ainda são usados de maneira isolada. De acordo com a teoria do Mitchell, nem o Homo habilis e nem o Neandertal tinha conseguido fazer esse cruzamento dos tipos de inteligência. E é justamente por esse motivo que a gente não encontra vestígio, né, deles produzindo ferramentas com ossos. Uma coisa muito comum entre os Homo sapiens. A tese é que, como essas inteligências ainda estavam incomunicáveis entre si, um pedaço de outro pertencia justamente ao reino da presa, ao reino dos seres vivos. Então, a mente ela não reconhecia aquele item como um objeto pertencente ao reino dos objetos. Então, um osso era uma peça animal e não um objeto para ser ali instrumentalizado. A biologia intuitiva e a física intuitiva não estavam se comunicando ainda nesse momento. E com isso, a gente não quer, em momento nenhum, diminuir esses hominídeos anteriores, como os neandertais. Descobrir que existe uma diferença fundamental entre um pedaço de madeira e um pedaço de pedra, que o pedaço de madeira pode ser usado para fazer fogo e o de pedra para fazer uma arma de pedra lascada, é um feito impressionante, sim. E é um salto qualitativo de inteligência incrível em comparação aos outros animais. Humberto vai citar um achado arqueológico em Shanidar, no Iraque, que é uma pessoa que, quando foi morta, né, e ficou preservada ali, tinha uma parte do corpo completamente destruída, os ossos quebrados, só que os ossos não foi imediatamente depois de quebrar esses ossos que ela morreu. Então tudo indica que essa pessoa, mesmo sem poder se mover, mesmo sem poder caçar e lutar, ela foi mantida viva por outros seres para que vivesse sua vida toda e morreu lá na frente. Então o que a gente vê aqui? Mesmo nas sociedades animais mais assim coesas, você não tem esse tipo de sociabilidade, onde alguém reconhece uma outra pessoa como membro da minha família, como meu amigo, e está disposta a dividir sua comida e cuidar daquela pessoa por meses, por anos.
Só porque aquela pessoa é fechamento seu. Eis então que nós chegamos, a nós, os primos dos Neandertais, os Homo sapiens. Agora sim a coisa vai ter um grande impacto, vai acontecer uma mudança significativa na consciência humana, porque as 4 formas básicas da inteligência não permanecerão mais isoladas, mas começarão a se comunicar o tempo inteiro. Vai surgir então o que o Humberto chamou de projeção especulativa, que vai permitir produzir objetos ideais e abstratos, tais como atividades sociais como festas, pensar em solstícios, em eventos culturais. Os seres humanos aqui vão começar a desenvolver vínculos sentimentais e psicológicos, tais como a amizade, que vai ser realizada tanto com outros seres humanos quanto com animais, como cachorros. Eles vão produzir também regras sociais, regras de comportamento, e, é claro, objetos artísticos. Então, percebo que tudo isso aqui jamais seria possível com os hominídeos anteriores que não eram capazes de cruzar essas formas de inteligência. Então, para o Mitten, nasce simultaneamente aqui a ciência, a arte e a religião. Esse é o verdadeiro salto da cultura que vai desaguar na gente. Agora nós não temos mais inteligências fendidas, separadas, mas uma inteligência sintética que une tudo isso e consegue fazer 1001 coisas, porque não se trata só de uma soma de inteligências, então a gente faz 4 vezes mais coisas, não. Conforme essas inteligências se unem numa só coisa, isso amplifica infinitamente a capacidade da consciência humana. É o que o Humberto vai chamar de um Big Bang cultural, ou seja, aqui nasce todo um universo simbólico que não existia antes. Então, entendo, quando a gente vai lá e acha uma estatueta de madeira de homem com cabeça de leão, isso não é uma parada trivial. O ser humano parou de apenas tentar ali copiar, compreender o mundo e passou a espiritualizar o mundo, criar o seu próprio mundo, imprimindo na natureza conteúdos da sua mente. Então, estava lá o hominídeo, parou, olhou e falou assim, ia ser muito maneiro que eu tivesse uma cabeça de leão. E aí ele consegue materializar essa ideia num pedaço de madeira. Isso vai acabar marcando um longo processo de subjetivação da consciência. Então guarda isso aqui também, que isso aqui é importante. Ele vai se desprender pouco a pouco dessas amarras objetivas da natureza e sobre essa natureza ele vai tecendo esses fios que nós chamamos depois, batizamos de cultura. Esses fios absolutamente subjetivos e simbólicos. E o ponto dele é que arte, técnica, religião e política só são possíveis porque existiu esse processo de subjetivação. Nossa consciência passou a ser capaz de pensar abstratamente. Então eu não preciso mais simplesmente reagir às coisas que acontecem. Eu não preciso mais, tal como um cachorro instintivo, latir quando eu ouço um barulho. Não, eu posso agora conceber como o mundo deveria ser. Eu posso olhar para uma situação injusta e pensar, as coisas não deveriam ser assim, as coisas deveriam ser de outra forma. Então, pouco a pouco, a gente vai substituindo esses gestos diretos de sinalização, de proibição, essas manifestações de desejos, por gestos simbólicos, por rituais e por convenções utilitárias e complexas. A vocalização emotiva, ela dá lugar ao surgimento simbólico das palavras e da linguagem. O espaço geográfico deixa de ser desenhado ali segundo características naturais e passa a ser desenhado e construído segundo questões culturais. Então, locais sagrados para o culto, cemitérios, pontos de encontro, eles vão, essa coisa subjetiva e simbólica, vai passar a organizar o espaço geográfico físico. E tudo isso tem a ver com o que, Pedro Cortar? Tudo isso tem a ver com a capacidade do ser humano de idear e de realizar aquilo que ele está visualizando em sua mente, através da técnica artística de molda, do barro ou da forja de metais. A noção de fundo da consciência que coloca um ideal regulativo através do qual nós agimos e mudamos o mundo que existe. E isso vai ter consequências linguísticas também, Rodrigo. Quais são elas? Linguisticamente, nós nos tornamos capazes de produzir substantivo, adjetivo, entender a temporalidade do verbo, distinguir plural e singular. Isso pode parecer trivial, mas esses são universais linguísticos presentes em todas as culturas e em todas as línguas. E sem essa capacidade seria improvável imaginar que nós um dia seríamos capazes de merecer a alcunha de seres racionais e conscientes. O Humberto vai chamar a atenção para o fato de que as primeiras civilizações que a gente pode chamar assim de civilizações realmente, elas tinham algo em comum. Que é esse algo?
Todas elas tinham algum monumento, alguma coisa feita que não tinha utilidade. Como assim? Não era algo como, por exemplo, um arco ou uma oca, que é feito para você caçar, feito para você morar. Não é algo como um sistema de irrigação, não é algo como uma canoa, que é feito para você aproveitar as águas ou para você navegar os rios. Não, era algo sem propósito, mas não sem sentido. Esses monumentos, como por exemplo um obelisco, vamos pensar assim, ou um zigurate, ele não tinha nenhuma razão biológica de ser. Então ele não estava alimentando ninguém, ele não estava protegendo ninguém da chuva, ele não tinha nenhuma serventia nesse sentido físico, nesse sentido natural. Mas, simbolicamente, abstratamente, aquilo ali era o símbolo do poder, por exemplo, ou era uma referência ao sagrado. Então aquilo ali tinha um outro sentido, um sentido que ia além da utilidade e da mera sobrevivência. E isso é tão forte, né, Pedro, que impacta até a questão ética, né? A figura do herói, por exemplo, na antiguidade, ele marca esse tipo de abstração que você descreveu aí, né? O centro da existência do herói antigo é algo sempre subjetivo, é algo sempre simbólico. Então ele sempre está disposto a morrer heroicamente pela lei, pela verdade, por Deus, pela pátria. Então todas coisas que não têm objetividade nenhuma, são abstrações simbólicas e subjetivas. Como vocês podem notar, então, né, tudo isso vai promover uma revolução do ponto de vista da sociabilidade, que é exatamente o que a gente vai ver no próximo bloco. E é sobre esse o tema que a gente vai discutir agora. Pedro Cortal, o nosso ouvinte agora, o nosso telespectador, tá olhando e falando assim, que episódio maneiro, que vídeo incrível, como que eu apoio para essa galera parar de trabalhar tanto no estado de Minas e começar a fazer mais vídeos? E aí, quais são as formas que ele pode contribuir para o Não Precisa Copiar? A primeira forma de apoio é gratuita, que é o apoio socrático kantiano, reconhecendo que é nosso dever moral divulgar o conhecimento. Você pode simplesmente contribuir compartilhando para ele alcançar mais pessoas. Mas se você tiver um cascalho sobrando, você pode tanto contribuir no Pix nprecisacopiar@gmail.com, que é uma forma aí mais caótica, ou mais ordenadamente de 2 níveis diferentes. Quais são eles, Rodrigo? O primeiro deles é o sofista pragmático, para você que sabe, né, que tem que ganhar um cascalho ali, porque a gente precisa pagar as contas também. A câmera do Pedro aí precisa ser substituída, os microfones novos. Então tudo isso depende, né, de um cascalhinho que você pode contribuir com um cincão, virando aí esse mecenas sofista pragmático. Agora, se o dinheiro está sobrando, se você consegue fazer um esforço monetário maior, você pode ser um idealista romântico, e aí é aquele que acha que a filosofia vai salvar a humanidade, salvar o povo brasileiro. E aí você pode contribuir com um vintão, tanto no Catarse quanto no YouTube. A grande pergunta agora é a seguinte: como que essa capacidade de articular esses tipos de inteligência diferente numa unidade, né, num intelecto, como que isso vai se desenvolver em novos níveis de sociabilidade e de ação política? Então, a partir de agora, o Humberto vai tentar dar uma olhada como que isso possibilitou ao ser humano novas formas de sociabilidade e de relações políticas e de instituições políticas e de organizações políticas. Um dos pontos talvez mais polêmicos, mais difíceis também, né, é que apesar da gente perceber rapidamente essa nossa capacidade, as nossas condições de se organizar coletivamente, para isso funcionar e para isso ser efetivo, a gente precisa construir um terreno, né, comum de valores e de formas de organização. E isso daí vai demorar tempo, né, e a gente vai bater cabeça durante centenas de anos sobre isso. Por esse motivo, códigos de conduta, o que a gente depois vai chamar de ética, especialmente quando isso tomar uma roupagem mais filosófica, vão começar a se formar. As habilidades de avaliação das ações, de comunicação entre grupos, vão se desenvolvendo e vão sofrendo um processo de desrelativização e de aumento da criticidade. E o que isso significa na prática? Que cada vez mais nós vamos encontrando um terreno comum para fundamentar a nossa ação prática. Com isso, o relativismo e o ceticismo vão dando lugar a novas formas de organizar a nossa sociedade e os nossos grupos. E a atitude crítica vem em socorro das nossas crises quando esses valores e essas ações entram em conflito. Em vez de partir para a ignorância, a gente agora consegue avaliar e pesar e responder na proporcionalidade
devida. O Humberto chega até a citar, né, a República do Platão como um momento, né, um exemplo mais evoluído desse processo. Então, lá na República, a gente percebe que o que é defendido ali é o fim, de alguma maneira, né, o abandono da erística, que é aquela técnica sofística, né, de disputa argumentativa. E o que vai ser colocado no lugar por Platão? Justamente a dialética, a famosa dialética socrático-platônica, que vai se organizar agora pela conciliação através de critérios comuns e universais, ou ao menos é isso que ela vai tentar realizar. É claro que a gente não está falando aqui, né, que isso só passou a existir com Platão, mas com Platão, cognitivamente, isso passou a se tornar uma coisa consciente ali de análise das civilizações humanas. Então, elas já antes de Platão, obviamente, faziam isso, né, em maior ou menor grau. Produziam, né, essa busca de coesão, de critérios e de valores. Mas a forma como o pensamento se debruça sobre a sociedade e tenta diagnosticá-la, em Platão isso se tornou mais evidente. E aí a gente precisa retomar aquela ideia lá do outro episódio, que é a seguinte: é tão ruim quanto uma ditadura opressora de um valor único, de um pensamento único, você cair num relativismo completo. Uma ausência de valores morais ou de padrões normativos, ela descamba em males tão ruins quanto aqueles de uma ditadura de um viés único. Daí a necessidade de um diálogo e de uma dialética para estabelecer valores comuns e universais entre todas as pessoas, o que faz surgir a ética como uma disciplina filosófica. Então não depende mais da cultura, da religião. Agora nós todos vamos usar esse equipamento que vem de fábrica com o ser humano, a razão, e vamos usar ele nos voltando para a ação humana, buscando ações comuns que são permitidas, devidas e proibidas quando a gente avalia elas à luz da nossa consciência. E apesar do para Humberto, né, tudo isso ter começado com Platão, é justamente com Hegel, né, que esse processo vai se dar a maior clareza do ponto que nós estamos querendo chamar a atenção aqui da sociabilidade da política. Com Hegel a gente chega, né, a esse desenvolvimento agressivo da dialética e ela toma um caráter muito mais intersubjetivo, dando espaço aí para uma nova evolução, para um novo capítulo da política e da ética. Se vocês tiverem curiosidade e muita ousadia, né, Pedro, para poder encarar o Hegel, você pode localizar esse debate ali na seção Consciência de Si da Fenomenologia do Espírito. Qualquer ouvinte do Não Precisa Copiar, que já ouviu uns 5 programas, já está capacitado para ler a Fenomenologia do Espírito. É só abrir aí direto, nem precisa ler a introdução, abre direto nessa sessão e já lê, né, Rodrigo? Para os ouvintes que chegaram agora e não conhecem o sarcasmo clássico do Pedro, isso daí foi sarcasmo, cuidado. Mas qual que é o ponto de Hegel lá? É que a sociabilidade nada mais é do que uma tensão entre negação e reconhecimento, onde dois olhares se cruzam, dois indivíduos se encaram, medindo suas forças, mas com intenções, no final das contas, de cooperação e de convivência. E a subjetividade se diferencia justamente nesse processo. Ou seja, o ser humano nada mais é do que a condição de possibilidade da sociabilidade e também o produto da sociabilidade. Ou seja, não existe sociabilidade sem ser humano, não existe ser humano sem sociabilidade. Então, a consequência disso é reconhecer o ser humano como um ator da sua história e da história da humanidade. Ou seja, ele não é uma mera vítima dos processos sociais, ele não é só atravessado por marcadores sociais, não são as condições sociais que determinam o fazer dos seres humanos, mas é essa dinâmica entre os seres humanos que vai contribuir para a história. Esse tema da sociabilidade ele foi e é, né, muito explorado a partir ali do século XX, por Marx, por Weber, pelos existencialistas, pelos neocantianos. Então, todos esses autores e todas essas tradições acabaram por compor essa imensa contribuição da sociologia e da filosofia social no papel de diagnosticar essas formas culturais que desenham, né, esse quadro valorativo, esse quadro de crenças, esse quadro de comportamentos dos seres humanos e das sociedades. O Humberto chama a atenção, inclusive, que nesse ápice de fé e de crença na ciência, Weber cumpriu um papel muito importante, sendo uma contracorrente, né, que traz luz à precariedade da ciência, que pressupõe apontar esse caminho correto, né, essa nova era da civilização, essa nova fase da humanidade. Então a ciência, aquela tese do progresso dos positivistas, o Weber puxa o freio de mão e fala: vamos com calma, galera, a razão não tem essa potência toda, ela é falha, ela pode nos levar a lugares perigosos, então ele cumpre um papel crítico, né, importante nesse processo de análise da sociabilidade. O que no fim ele está demonstrando a mesma preocupação do que o Humberto relata aqui, né, uma preocupação com o dogmatismo dessas novas ciências humanas que se pressupõe um certo mecanicismo. Então Weber aplica como antídoto
a esse dogmatismo o ceticismo. O ponto de Weber que o Humberto vai elogiar é a ideia de que a ciência não é uma tábua salvadora da humanidade. A ciência não é o remédio para todos os problemas e todas as questões da humanidade. Não pode ser a ciência aquilo que vai dar sentido à vida, aquilo que vai valorar as nossas decisões, as nossas regras e a nossa compreensão absoluta das coisas do mundo. O máximo que a ciência pode fazer nesse campo é analisar aquilo que nós escolhemos como propósito, como sentido das nossas vidas. Ou seja, é a nossa escolha que dá o fundamento, não é a ciência que dá esse sentido último. Mas quem vai dinamitar de vez essa pretensão de dar sentido, de organizar politicamente, através do conhecimento da ciência, a vida política, vai ser Karl Popper. Ele que vai explodir isso tudo. Como é que ele vai fazer isso, Rodrigo? Então, como que o Popper vai dinamitar isso? Ele vai produzir uma diferenciação muito relevante, né, entre as formas de pensar orientada a objetos e as formas de pensar orientadas a ações. Então, baseado aí, você já vai ver que vai ter uma diferenciação aí, que nós temos, no mínimo, duas formas de pensar distintas, né? As primeiras delas, né, as formas de pensar orientada a objetos, são aquelas que versam no terreno, né, digamos assim, da natureza. E por isso é o ambiente de estudo das ciências naturais. E aí, nesses casos específicos, o mecanicismo é uma ferramenta teórica válida e muito efetiva, né? Porque a partir dela a gente pode realizar previsões com base no conhecimento da observação da natureza e nessas regularidades que a gente vai observando e encontrando nessa natureza. A partir daí a gente cria, né? A gente faz uma previsão de futuro, de comportamento futuro, e a ciência brota, né, dessa atividade. Já nas formas de pensar orientada a ações, justamente essas que a gente não vai poder usar o mecanicismo. O pressuposto básico aqui é justamente a expressão da liberdade humana. E sendo assim, seria impossível a gente prever qualquer coisa se baseando em observação passada ou em previsões futuras também. Às vezes a gente quer fazer futurologia para entender o presente. Ou às vezes a gente quer pegar o passado e espelhar ele no presente e no futuro. Então, nenhuma das duas coisas é possível fazer. Por que, Pedro Cortá? O Fred compartilhou esses dias aí um economista falando assim, dependendo do resultado das eleições, o dólar pode subir a R$7 ou cair a 4,50. Tipo, que previsão é essa? Dependendo da escolha de milhões e milhões de pessoas, o dólar pode subir ou pode descer. Você está fazendo tudo menos prever, né? Ou, na verdade, ele está prevendo que ele não tem como errar essa frase, né? Ela é tão incapaz de previsão que tá tudo certo. Mas essa frase também é inútil, então esse que é o problema. Exatamente. Desse tipo de coisa. Pode. Então é impossível cientificamente prever qual caminho a humanidade irá trilhar. Nós temos um eterno horizonte, infinitas possibilidades e está tudo em aberto. É claro que alguma outra coisa é mais provável, mas tudo é possível. Isso não quer dizer que não exista campos de estudo, que a gente não deva compreender as culturas, a economia, a ciência política, os processos eleitorais, o que faz um ditador acontecer e surgir, como as democracias morrem. Não é isso que a gente está dizendo. Tendências existem, padrões existem, mas não existe uma previsão definitiva. É isso aqui que vai acontecer. Chamar isso de ciência, então, é ainda pior. Isso me lembrou Fundação, Rodrigo. Já leu Fundação? Não li, comecei a ver, abandonei, mas quero voltar a ver essa série, parece ser interessante. Lá no Fundação a premissa é essa, não tem como prever realmente, porque a humanidade é muito pequena. Mas quando você chega no nível do Império Galáctico, que são trilhões e trilhões de seres humanos, é tantos e tantos e tantos seres humanos que o nível da liberdade fica estatisticamente irrelevante. Aí você consegue agora prever qual vai ser o movimento da história, porque a humanidade é tão grande que o diminuto da liberdade humana vai se tornando insignificante. Interessante a ideia, né? A premissa, né? Boa. O que o Humberto elogia, né, aqui em Popper foi exatamente o que ele já elogiou lá no Weber, né? Que as ciências humanas e sociais elas não podem cair em nenhuma forma de dogmatismo, pois elas lidam, né, em última análise, com a liberdade humana e seus desdobramentos na ética e na política. Ela lida, no fim das contas, com proposições humanas, com valores humanos, e com isso a gente tem que compreender que não é possível reduzir uma realidade cultural e social em dados que podem ser reunidos, métodos científicos imparciais. A gente não consegue achar regularidades e que nos capacitem a fazer previsões sobre os rumos da humanidade como um todo.
Outro autor que Humberto traz à baila é Hans Albert. Ele caracteriza o fundamento da questão política em duas coisas: interesses e escatologia. A escatologia, para quem não conhece, é a coisa ali do apocalipse, né? Do fim do mundo, o fim da história, o propósito final de todas as coisas. Então é uma herança aí do pensamento religioso e fala sobre o dogmatismo dos valores políticos. Já o cálculo de interesse se manifesta na organização social da forma democrática. Então, no primeiro caso, o dogmatismo dos valores políticos, a gente tem uma utopia. Cada grupo político, cada visão política tem uma utopia de como as coisas deveriam ser. Então tem um propósito final que eles querem alcançar. Ou seja, cada um deles tem uma promessa de esperança diante de uma catástrofe, que é você permitir que os outros grupos políticos governem, ganhem, vençam. A forma atual de organização está falida, esse outro grupo vai piorar a situação e eu te ofereço um caminho melhor. E aí, nesse caso, né, Pedro, não importa qual ideologia a gente está falando assim, pode ser o liberalismo, o socialismo, o anarquismo, todas elas fazem uma promessa utópica e prevêem a queda do atual modelo. E, sendo assim, cada uma delas tem a sua dose, né, de dogmatismo. Só não é verdade pro trabalhismo, né, Rodrigo? Que o trabalhismo entrega. Entregou. Promessa não, entrega. Só a nossa tradição que a não nossa é. A nossa não nossa é assim. Não é. As outras são. E aí vocês podem replicar isso, né, para um liberal falando, um comunista falando. Mas aí faz a gente pensar, tá, Humberto, entendi que essas utopias, essas formas essas tradições políticas têm essa dose de dogmatismo, mas não tem como a gente falar que a democracia tem uma dose de dogmatismo também. Tem como falar, Pedro? Claro que tem. Tudo que existe pode ser corrompido e pode ser transformado num veneno, inclusive a democracia que a gente ama tanto. E a gente viu um pouco disso na história recente do Brasil. Aproveitar agora que está tendo um escândalo aí, a gente vai poder falar mal do STF sem ser aí preso, né, Rodrigo? Mas isso sem brincadeiras, né? Não somos bolsonaristas, mas é um fato. Defender o STF porque ele é uma instituição que é uma das partes de uma democracia republicana, não tem sentido. A gente não pode defender uma instituição igual o Congresso Nacional, a presidência, por ela ser uma instituição. Ela tem que servir como mediadora da democracia. Se qualquer uma dessas instituições está deixando de lado o seu papel de democrático, então, por exemplo, se estão corrompendo a Constituição, se estão fazendo do STF um balcão de negócios corruptos, como parece ser o caso aí dessas investigações recentes, isso aí é uma traição do propósito dessa instituição. Então eu não posso defender essa instituição dogmaticamente só porque ir contra o judiciário é uma coisa que um ditador faria. É verdade, um ditador fecharia o STF, um ditador acabaria com o STF, colocaria ali os seus cupinchas. Mas se o Tribunal Superior Constitucional não está defendendo os direitos constitucionais das pessoas contra os interesses dos mais fortes e dos mais poderosos, então ele não está cumprindo o seu papel. Ele não está vivendo o ideal democrático que ele deveria viver. E é exatamente sobre isso, né, que o Humberto está falando. Não sobre essa análise política que a gente fez do cotidiano, né, Pedro? Mas sobre as duas formas, né, de corrupção da democracia, né? Ela cairia em duas formas possíveis de dogmatismo. A primeira das formas, ela vai ser justamente quando a gente começa a exaltar muito o Estado ou a instituição, que é o que o Pedro acabou de falar, né? Que é quando você coloca essa instituição no lugar último, como se ela não fosse essa ferramenta mediadora que o Pedro disse, mas ela fosse um fim em si mesmo. Então essa é a primeira possibilidade de cair a democracia num dogmatismo. E aí o grande problema, como o Pedro salientou, né, é que frequentemente os valores, né, os pressupostos da democracia são deixados de lado em prol de tratar essas instituições como fim último. E aí ou se cai no problema das maiorias, né, controlando as vontades e oprimindo e destruindo as minorias, ou você cai nos problemas, né, do sistema representativo, no qual os eleitos, como representantes, representam apenas a si mesmos. Então eles acabam se distanciando desse papel de mediador. O Humberto é contra a democracia, o Humberto ele é contra a ideologia política, ele defende que você tem que ir para o alto da montanha, se isolar e escrever sobre filosofia por dias e dias sem se intrometer em política. Talvez, né? Afinal é isso que ele está fazendo, ele está lá no norte da Itália estudando lá filosofia
da biologia, mas não é isso que ele defende aqui no livro, porque aqui no livro ele deixa claro que o problema não é a democracia, não é a ideologia política, é o dogmatismo ser a questão central ou da democracia ou da ideologia que você faz uso. E qual é o remédio do dogmatismo, Rodrigo R. de Carvalho? Para curar essa chaga da democracia, o que a gente tem que usar? O pensamento crítico. Não é à toa que esse é o nome do livro, né? Ele vai vir em nosso socorro para fazer justamente o quê? Criticar, né? Analisar as vontades dos indivíduos, o momento em que essas vontades entram em conflito, pensar os vários tipos de caminho possível que essas vontades, os valores acabam nos levando. Perceber nessas tradições políticas quais são as convicções, os princípios de conduta, se eles são adequados, quais são as possíveis consequências desses princípios. Então, tudo isso só pode ser realizado pelo pensamento crítico, porque o dogmatismo em si mesmo, ele só vai afirmar essas coisas sem fazer a justa análise, sem abrir o espaço para essa crítica. Então, tudo isso que eu acabei de falar aqui precisa ser criticado, revisado continuamente. E aí, qual é o objetivo? É notar e fazer notar, fazer as pessoas perceberem que muitas das vezes o indivíduo não percebe que ele está defendendo um interesse contrário ao seu próprio interesse. Isso seja por deficiência na sua educação, seja por preconceitos culturais, seja ainda por manipulação, né, que a gente tem, talvez seja o diagnóstico mais contemporâneo, né, a manipulação das estruturas de poder. Ou mesmo, também pode acontecer, o Pedro Cortá está sofrendo disso hoje em dia, né, a submersão num grupo ideológico específico, no caso dele o liberalismo, que não deixa ele perceber os problemas liberais. Então Humberto finaliza pautando isso. Olha, essa questão de cientificamente determinar o que é melhor politicamente não faz sentido. A política é o reino da liberdade e no reino da liberdade são os valores que são importantes discutir e debater e transmitir para as pessoas. É claro que entre os seus valores você pode ter a eficácia, o pensamento crítico ligado a também estar disponível as evidências mais recentes para o seu processo decisório. Não está negando o papel da ciência em informar as políticas públicas, mas a ciência por si só não pode decidir isso, porque no fim do dia você vai ter estudos de como fazer as coisas do jeito liberal, do jeito social-democrata, vai ter correntes de economias diferentes, vai ter formas de aplicar de um jeito ou de outro, então você pode fazer igual o Zema faz, querer que a iniciativa privada governe as escolas, ou você pode querer que as escolas sejam autarquias. O ponto é o que o corpo político decide. E aí, a partir disso, você pega as evidências disponíveis e usa essas evidências para orientar melhor a sua aplicação da política pública. No fim do dia, a gente tem que fazer na política o mesmo que o Popper fez na ciência. Viver não de certezas, de dogmatismos, mas de hipóteses que podem e devem ser duvidadas. Nossos valores têm que ser conjecturas. Eu tenho que imaginar que esse valor é o melhor e colocar ele à prova, tanto aplicando quanto debatendo com outros. E permanecendo aberto à possibilidade de largar mão daquele valor e abraçar outro. Reformulando as minhas hipóteses e pegando hipóteses melhores. Então é irrelevante para mim, como político com pensamento crítico, se quem propôs a ideia foi o lado A ou o lado B. Se deu certo, se funcionou, lá no estado, lá do cara do lado B, meu rival, eu vou pegar e vou aplicar no Brasil todo, ver se dá certo. Ah, mas é contra o meu pensamento, é contra os meus valores. É só você reformular à luz dos seus valores, ou reformular os seus valores. E aí, Pedro Cortá, é isso? Então acabou, não precisa copiar, não pode mais fazer defesas apaixonadas de modelos políticos, seja o liberal, seja o socialista. Essa defesa ela pode sugerir, pode ficar parecendo aí que a gente está no terreno pantanoso, né, do dogmatismo. E aí, com isso, nossa audiência acaba aí se enganando, acreditando que é possível abolir o sofrimento humano através, seja do seu liberalismo, seja do meu socialismo? Você pode fazer defesas apaixonadas das suas ideologias políticas. O que você não pode deixar é as suas ideologias políticas caducarem. Qualquer pessoa que tem um pouquinho de pensamento crítico consegue reconhecer que um socialista hoje é diferente de um socialista da época do Stalin. E se você tentar continuar sendo a mesma coisa, você vai ser atropelado pelas atuais condições. Então você tem que olhar o que está acontecendo, olhar a história recente, olhar a situação e ver o que está funcionando, o que está ajudando a avançar e se reformular de acordo, certo? E conforme as coisas dão certo ou dão errado, você vai incorporando ou descartando tudo aquilo. No centro tem uma decisão de, por exemplo, priorizar a liberdade ou priorizar a igualdade.
Mas as formas com que você vai fazer isso, elas não são estáticas. Elas precisam estar abertas a divulgar, criticar e reformular. Pedro Cortar, indicações, obviamente tem a indicação normal, né, do livro do Humberto. Então, Pensamento Crítico, História e Método, que está aí disponível no link abaixo aí, disponível aí na editora da UFJF, de graça para você. De graça. Quem diz aí que não existe almoço grátis, tá aí o livro do Humberto para provar que existe sim. O que mais que você sugere, Pedro Cortar? Foi falado muito nesse trecho, né? É o Mitten, que é o cara responsável pelos 4 tipos de consciência, que fez essa pesquisa aí da pré-história da consciência. Então fica aí essa indicação também. Exatamente. Além disso, vou indicar A Busca do Fogo, que é um filme que não tem língua, que é todo feito por Homens das Cavernas. Tem o Ron Perlman, sabe quem é o Ron Perlman? O cara que fez o Hellboy? Não lembro, não. Esse filme conta a história de uma tribo pré-histórica que não sabe fazer fogo. Eles só sabem usar o fogo que a natureza dá. Cai um raio, aí eles pegam fogo. E tem várias tribos assim, e quando o fogo de uma apaga, significa morrer. Você não tem com o que cozinhar, com o que se defender. Aí a tribo dele é atacada, roubam o fogo da tribo dele, e aí eles ficam na merda. Até que eles acham uma menina de outra tribo. E essa menina, Rodrigo, ela sabe fazer o fogo. Ela tem esse outro processo. Então você vê um pouco disso, desse desdobramento. Uma versão ficcional, claro. Mas você vê um pouco disso. Esse desdobramento aí do pensamento crítico. Interessante, gostei dessa indicação. Tá saindo aí uma série da BBC. O livro é muito bom. Estão falando muito bem da série, eu não consegui assistir ainda. Senhor das Moscas, né? Um grupo de garotos cai numa ilha e aí eles têm que se organizar e aí a gente vê aí os primórdios da humanidade revivido para esses meninos. E os problemas, né, Pedro, da sociabilidade que não foi resolvida com a crítica, né, com um consenso de valores e de ideias. Então é o conflito que se dá no território do dogmatismo da sociabilidade. Tem uma versão de Senhor da Mosca, que é uma versão moderna, que é com meninas. É um grupo de meninas que cai. Aí a autora decide explorar se seria diferente a história. A mesma história, mas se fosse um grupo de meninas. Qual seria a diferença? Isso é é uma série? Que é uma série. Amarelas? Isso. Amarelas, é isso? Yellow Jackets, exatamente. Também é bem legal e é um take novo, realmente interessante nessa questão. Dá um spoiler pra mim aí. Elas também barbarizaram umas às outras? Não vou te dar esse spoiler. Fica secreto. Fantástico. Vai assistir. Justo. Então foi isso. Nossas indicações de hoje. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, até mais.